No princípio, antes de qualquer forma ou qualquer cor, a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia. Mas havia algo presente: as águas. E sobre elas, o Espírito de Deus se movia. A água é o primeiro código da criação. Hoje vamos decifrar o código da água. Olá, bem-vindo ao nosso podcast Códigos de Deus. É uma alegria tê-lo conosco. Hoje, em especial, temos nosso convidado Paulo Giovanni, que é teólogo. Ele vai decifrar junto conosco o primeiro código da criação, que é o código da água. Vamos começar abordando a água no princípio da criação. Lá em Gênesis, nos mostra que a vida começa com a água. Ela é um detalhe, é a essência. O Espírito de Deus pairava sobre as águas como se nelas estivessem o segredo de tudo que seria formado. A água é o código inicial do universo. Vamos conversar sobre Gênesis, entender um pouco sobre a água no início da criação, onde Gênesis diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. É interessante porque a cosmovisão bíblica nos apresenta algo bem interessante sobre esse ponto principal da água. Para os babilônios e os egípcios, a água era especialmente o estado inicial do universo. Interessante essa cosmovisão, porque também há povos antigos que acreditavam de duas maneiras, que a água, ao mesmo tempo que era um caos, mas também que ela era o ponto inicial de todas as coisas. É interessante, Kali, falar da água no seu termo pensado como os filósofos. Tales de Mileto, conhecido filósofo, ele tinha a água como arquê. Arquê é um termo grego que tem pelo menos três definições: origem, princípio e fundamento. Para Mileto, tudo tinha água e tudo tinha água porque o princípio de todas as coisas era água. Interessante isso, né? E quando você vai para a criação em si, a água já existe. Não estou dizendo que Deus não criou a água, em hipótese alguma, mas a água era algo que já estava na Terra e Deus utilizou a água justamente como sendo a forma para dar início a tudo. E extremamente interessante. Então, a água, de fato, é uma base fundamental e também pode ser tida como princípio, com certeza. E lá em Gênesis diz, né, a terra era sem forma e vazia, e a água, ela já existia, né, naquele princípio onde não tinha nada, mas já existia Já a existia água. água. A presença da água é um dos mistérios para a maioria dos cientistas. Então veja que é um tema de muito estudo e de muita complexidade também, né? Porque, embora seja algo extraordinário, a base fundamental, mas nem os cientistas eles chegam a um denominador comum a respeito da água como sendo o princípio. Então, a física, a matemática e todas as ciências estão debruçadas para descobrir a compreensão da água como um princípio. Agora vamos falar sobre a água nessa criação, trazendo o código dessa proporcionalidade, né? Deus, ele colocou uma proporcionalidade de água no planeta, né? 70% do nosso planeta é água. E por que 70% do planeta é água? E aí vamos para o corpo humano, que também tem a água como uma proporcionalidade bem maior, né, dentro do corpo humano. E aqui diz, né, que a Terra ela é formada por cerca de 70% de água e o corpo humano também. O macro
e o micro estão conectados pelo mesmo padrão. O que está fora de nós também está dentro de nós. Deus colocou o reflexo da criação no nosso corpo. Esse é o código da proporcionalidade. Somos parte e a criação é parte de nós. A proporção muito elevada. E o que a gente pode dizer é que a água, especialmente no Gênesis, onde está fundamentada a criação, ela é o elemento inicial e Deus usa esse elemento inicial para organizar e transformar todas as coisas. Então, é bastante rica a ideia de que uma proporção grandiosa e Deus utiliza desse método para poder nos dar um mundo como ele está, todo preparado. E se você vai ver toda a criação, toda a natureza, você vê ali a água presente, inclusive no corpo humano, como você falou. Tanto a dependência, né, quanto a existência, né? E quando você vai ver para tudo, vai trabalhar com outro tipo de matéria-prima, mas não há nada que não necessite da água. A água é um elemento tão básico que nem Deus dispensou esse elemento. Então, isso deveria dar para nós, inclusive, um aspecto de cuidado, de preservar mais a água, de utilizar de melhor forma, né? Porque é uma coisa que sim, você não consegue viver sem ela. Já se fala que a possibilidade de que daqui a alguns anos nós não teremos água potável, né? Mesmo a água que existe no mundo. A gente precisava ter também uma mudança de mente quando se trata do cuidado, da preservação da água, porque em tudo tem água. Se a gente calça um sapato, para fabricar um sapato precisa de água. Se a gente come qualquer alimento industrializado, não se faz sem água, né? Então, a água está presente no nosso dia a dia de todas as maneiras. Repito, a água está presente no nosso dia a dia de todas as maneiras. Então, é algo assim de uma proporção extremamente significativa. Agora é interessante que no corpo humano, quando o bebê nasce, ele nasce com muito mais água do que quando nós estamos adultos. A proporção que a gente tem é diferente, né? Quando se é bebê é em torno de 80%, quando se é adulto cai para em torno de 60%. A gente já perde esse 80, 70 e vai para os 60%. E a gente percebe que a água, ela tem um simbolismo, né? Que além dessa necessidade física, Deus também traz uma necessidade espiritual, né? Ele, em João 4, ele traz a história da mulher samaritana e, junto com ela, ele se apresenta como água viva. É incrível isso, né? Isso aí, esse é um ponto extraordinário. Deus criar, eu volto ao Gênesis, Deus criar o mundo utilizando uma proporção tão elevada e a água como a base, né, o elemento inicial, mas ao mesmo tempo, no período em que Jesus viveu na Terra, ele se apresentar como a água. Isso deixa-nos assim de uma forma bastante fácil de compreender, né? Eu diria como Deus se revela para os o próprio Cristo ao viver nesse mundo. Ele se apresentou. Ele está transmitindo uma mensagem muito clara e muito fácil, onde da criança ao idoso vai na sua simplicidade de compreender. Alguém consegue viver sem água? Jamais, né? Então, todo ser humano precisa da água. Então, Jesus se apresenta como a água
para dizer alguma coisa tão evidente de que você não consegue viver sem água, eu não consigo viver sem água. Seria de nós, ou que será de nós se não tivermos a água? Então, o que será de você sem Jesus? O que será de mim sem Jesus? Então, nós não temos uma outra saída. Então, veja, a nossa base está na água, né? O nosso fundamento está na água, a nossa origem está na água, o nosso princípio está na água. É a mesma coisa que dizer que a nossa origem, o nosso princípio, entendeu? O nosso fundamento está em Cristo. Porque se ele se apresenta desse modo para essa mulher, não é uma apresentação exclusiva. É uma apresentação que engloba todo ser humano. A apresentação de Cristo para esta pecadora é a apresentação para todo pecador. Você é pecadora? Eu sou pecador. Quem nos assiste também é pecador. E a apresentação de Cristo naquele dia, naquele encontro tão interessante, é a apresentação de Cristo para toda a humanidade. Qualquer pessoa, se quiser viver, vai precisar de Cristo Jesus na vida. Elemento básico. Ele traz essa maior necessidade do ser humano para explicar a nossa maior necessidade espiritual, que é a presença dele. Né? Ele traz esse simbolismo da água, ele fala para a mulher, se você tomar da água que eu tenho para te dar, para te oferecer, você jamais sentirá sede. Então, é um convite irrecusável, né? Ele traz muita convicção no que ele fala, muita certeza, e diante dessa certeza é quase que impossível não querer, né? E ele traz justamente essa certeza porque ele sabe o quanto nós somos dependentes dele. Estava vendo uma história interessante de homens de uma região bem que não conhecia a água de maneira como nós temos na nossa casa, né? Abrindo uma torneira e saindo água. De maneira facilitada, né? Muito fácil, né? Muito prática, né? E isso aconteceu em Londres. Eles em outra região, foram para Londres e quando hospedaram em alguns hotéis encontraram torneiras, né? Isso já há alguns anos atrás, e saía água quente, água fria. Hoje é a coisa mais normal e mais comum do mundo, em todos os lugares. Mas eles, ao viajarem e não conhecerem, eles, ao saírem daquele hotel, perguntaram como que eles fariam para comprar torneiras para levar para a região deles. Veja uma coisa. A maneira como nós temos a água, né, hoje, tão fácil, talvez não traga para nós esse senso de privilégio. Porque, na verdade, é um privilégio. Ter água é um privilégio. Se abrir a torneira e ter lá esse líquido extraordinário descendo, é algo magnífico. Mas tornou-se tão comum para nós que a gente não se importa mais. A gente, assim, a água, né? A gente tem aqui, né? Inclusive desperdiça, né? Desperdiça. Pela facilidade que temos. Quando sempre vai ter, né? É só abrir. Agora, imaginem para os povos que viveram no deserto. Onde ter um copo de água como esse era um presente, era um privilégio. Então, nós precisamos entender que ter Cristo, a água viva, essa água viva, seria água corrente. É uma água que jorra e jorra sem parar. Nós não recebemos comunicado de que vai faltar água durante um período pela companhia elétrica, pela companhia fornecedora de água. Nós não temos isso. Em Jesus, nós temos água corrente constante. Não para. Não. Se eu quiser ir em busca dessa água, eu vou encontrar. E vou encontrar para conseguir saciar a minha sede. Jesus, a água declarada na Bíblia é o fator mais primordial e privilégio que o ser humano pode ter. E voltando a essa totalidade da água no ser humano, quando você alcança a fase adulta, né, essa proporcionalidade ela vai diminuindo. Então ali
os 70% de água do planeta vira uma... O 7 simboliza a perfeição. Então, considere que o planeta, de alguma forma, está na sua totalidade de perfeição. Já nós estamos adultos, de alguma forma, essa água já não tem a mesma totalidade inicial de quando nascemos, e ali tem um espaço, o espaço entre os 60 e os 70, né? E esse espaço, ele, acredito, principalmente quando a gente vai para uma fase onde a gente consegue ter mais visão do mundo, visão das coisas, alcança mais maturidade e começa a ter mais anseios, a gente começa a de fato sentir um vazio, né? E esse vazio muitas vezes a gente tenta preencher com várias coisas, várias escolhas, vários caminhos. Percebe até muitas pessoas falando sobre isso, que buscaram vários lugares preencher esse espaço, esse vazio que ainda falta ser preenchido, mas com nada conseguiram êxito, com nada conseguiram se sentir. E a gente percebe que quando Jesus com essa água e a gente busca em qualquer outro lugar preencher esse vazio, a gente não vai conseguir de forma alguma. Apenas a presença de Cristo pode preencher esse espaço, né? O ser humano tem sede. Todo ser humano tem sede. E a maneira como o ser humano busca saciar a sede é bem diversa. Eu diria para você, os grandes fabricantes de refrigerantes, eles tentam vender uma ideia. Qual é a ideia? Você pode matar a sua sede tomando refrigerante X. O nome, inclusive, né? A ideia traz a ideia de refrigério, né? De saciedade. Então, o ser humano busca. A sede do ser humano, ela pode ser canalizada para um outro caminho. Alguns, tentando saciar a sede, eles vão em busca da fama. Outros vão em busca da riqueza. Outros vão em busca dos títulos. Outros vão em busca do prazer. Não importa como ele seja, quero ter prazer. Né? Outros pela estética, a beleza, entendeu? Então, há caminhos que são procurados para que a sede seja saciada. Bem, eu não estou dizendo que talvez nenhuma dessas coisas sejam importantes, mas elas são secundárias. Elas são secundárias. Nunca alguém deveria saciar a sede com outra coisa que não fosse Cristo. Eu evito refrigerante. Eu evito outro tipo de bebida. Mas, de quando em vez, talvez você o utilize, mas não como sendo a base para saciar sua sede. Você pode ir em busca de títulos, você pode ir em busca de riqueza, você pode até querer melhorar a sua estética, a sua fisionomia, estar melhor consigo mesmo, com a beleza. Você pode ter, né, status, fama, quem sabe, mas isso não resolve. Isso pode até ser interessante, mas se primeiro Cristo estiver na vida. Se Cristo estiver, aí outro escreveu lá, né, Mateus, né, serão acrescentadas. Mas sem Cristo, tudo isso é sem valor. Você vai beber e vai continuar com sede. Sedento. O espaço espiritual que cabe ele, não cabe nenhuma outra coisa. Nenhuma Você pode outra até coisa. colocar lá, mas não vai funcionar. Vai continuar vazio. E eu costumo dizer em relação a essa presença que a gente só encontra em Cristo, é que eu já experimentei, né? Você trouxe alguns prazeres variados e eu já experimentei vários, né? Se eu for citar, um prazer ao se alimentar, um prazer ao estar com quem a gente ama, um prazer sexual,
um prazer em estar fazendo uma atividade que a gente gosta, que a gente sabe que libera vários hormônios, endorfina, serotonina, e de fato, inclusive, termino de almoçar, algo que me traz muito prazer é tomar um café com doce. Nossa, aquilo me traz um prazer extraordinário. Mas eu já experimentei vários prazeres e nada conseguiu se comparar a sentir a presença de Deus dentro de mim. Isso foi algo que trouxe esse vazio que a gente conversou, que a gente sente e que a gente busca às vezes preencher com qualquer coisa fora, ele já essa necessidade já não existe. Quando você consegue sentir Deus dentro de você, habitando dentro de você, a presença dele acalorada, te fazendo sentir vivo, sentir dependente dele, saber que essa dependência é algo que nunca vai te decepcionar, porque se eu saio, eu vou para a noitada, eu vou lá, curto a noite, é muito bom, eu me diverti, eu dei risada, dancei, mas eu perdi uma noite inteira. E aí, de manhã, o que acontece? Toda essa alegria, tudo que eu achei que foi preenchido nesse momento de prazer, ele simplesmente foi por água abaixo, porque veio o cansaço, veio a ressaca. Muitas vezes, no momento bate aquela sensação ruim de que até nos faz questionar o que eu fui fazer lá. Então, são prazeres tão fúteis que você acha que vai preencher, inicialmente trazendo a ideia de que eu vou me divertir, eu vou descontrair, e no final você volta muito mais frustrado do que você foi, né? Então, a presença de Deus nunca traz pra gente. É uma presença que de fato completa, traz essa sensação de plenitude mesmo ao nosso ser, né? É o que o próprio Jesus disse, né? Se eu te der da água, você nunca mais voltará a ter Jamais terá sede. sede. Então, a experiência daquela mulher junto àquela fonte é uma experiência que todo ser humano... Jesus dá para a mulher a clareza do código da água. Sim. Junto à fonte, Jesus declara a ela de que não é preciso ir tão longe para encontrar da água. Não é preciso bater em muitas para ter da água que sacia. Não é preciso se esconder e viver vida dupla como ela vivia. Sim. Para poder ter da água. Ela não é uma mulher muito bem vista. No capítulo 4 de João, ela não é uma mulher muito bem vista. Ela é declarada como uma pecadora. No entanto, ela revela interesse quando Jesus a promete. Ela diz assim: o senhor não tem nem como tirar a água? De onde ela vem essa água? De onde vem essa água? A água é o princípio de todas as coisas. É a base, é o fundamento, como nós colocamos. Né? É a base, é o fundamento. E a gente tem, nesta experiência, a clareza de que Jesus coloca para toda a humanidade. A mulher pecadora, por mais que talvez possa soar estranho para nós, mas ela representa a humanidade. Sou eu, é você, somos todos pecadores. E essa apresentação não é uma simples apresentação. É a declaração ou a maneira como Jesus decifrou o código. E a
e todo o que acontecia naquele tempo, a forma, por conta que ela tinha, e a gente coloca a necessidade de Cristo e a busca que nós temos, às vezes, em algumas coisas que a gente acha que vai nos preencher, mas que não preenche, de repente era o caso dela. Ela estava, acredito que no 5º relacionamento dela, de repente buscando com as necessidades dela emocional, né, com as necessidades emocionais, preencher aquilo. Então, de repente, ela finalizava um relacionamento, começava outro, finalizava um relacionamento, começava outro. E quando a água que vai preencher, que ela nunca mais terá sede, aí sim, é uma proposta que vamos resolver esse problema que você acha que você vai encontrar colocando um relacionamento em cima do outro, ou com pessoas, mas que você só vai encontrar bebendo da água que é Cristo, né? Da água que jorra sem fim, que vai saciar a sua sede de forma que você não vai colocar outras necessidades, outras prioridades, ou vai se sentir confusa em alguns momentos, achando que você vai conseguir preencher esse vazio com qualquer outra coisa, né? Os contrastes entre a vida de Cristo e a vida da mulher são bem interessantes. A maneira como Cristo se apresentou não precisava ser deste modo. Ou talvez nós, se estivéssemos no lugar de Jesus, nos apresentaríamos de outra forma. Vamos pensar. Jesus poderia ter se apresentado como Criador. Jesus poderia ter se apresentado como Salvador. Jesus poderia ter se apresentado como o Redentor, como o mantenedor da vida. Jesus não usou nem dos títulos, que eles são por garantia dele, característica dele, né? Ele é criador, ele é mantenedor, ele é redentor, ele é salvador, ele é tudo isso. Mas ele não apresentou por nenhum dos títulos que são mais elevados. Jesus se apresentou da maneira mais simples possível. E aí a gente olha para os contrastes. Ele é um homem, ela é uma mulher. Ele é puro e santo, ela é uma profana. Ele é judeu, ela é samaritana. Olha que coisa. Ao ponto de que os discípulos estão falando com uma mulher a sós. A mulher estranha que ele, sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana, né? Uhum. Então, tudo isso revela a maneira como Jesus está interessado em que nós entendamos o código da água. A simplicidade da salvação. E você traz ela como completamente diferente dele, e de repente na nossa visão, como você trouxe os discípulos, eles inclusive se ausentaram justamente para não apontar, né? E eles apontariam, mas ela não tem direito, então essa água ela está disponível para todo mundo. Nossa. Né? Seja quem for, seja judeu, seja pecador, seja prostituta, seja ladrão, seja lá quem for, né? Essa água está disponível para saciar a sede de todos. Eu gosto dos salmos meus preferidos, é o Salmo 46. Lá não lembro agora o verso, mas vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Eu gosto muito desse texto. E quando o Salmo 46, ele é feito pensando em Jerusalém. Só que Jerusalém não tem um rio. Esse é um detalhe. Porque você está falando da cidade de Deus, que é Jerusalém, mas se você for para a história, para estudar geografia bíblica, Jerusalém não tem um rio. Mas o autor bíblico está afirmando que tem um rio no centro. E aí depois ele diz: Deus está no meio dela. Quem é que está em Jerusalém? Cristo. Tudo converge a ele. E porque tudo converge a ele, não independe de como é o ser humano. Como é a pessoa. Qual é a
sua condição. Né? Imagine um lugar onde você tenha que comprar água. Não estou falando de água mineral, certo? Mas ou lugar que você tem que ir em busca da água. Eu, quando criança, me lembro que eu fui buscar água em chafariz. Morei em um lugar que não tinha água canalizada. Né? E ter que buscar água, você tem que ir àquele lugar, ou você tem que comprar, né, para ter, pagar para ter. Em Jesus, você tem, né, e imagine se você tem, há um texto, né, comprar sem dinheiro, comprar sem dinheiro. E em Jesus você tem. Já pensou se nós tivéssemos que obter essa água pagando? Os que tinham e os que possuem mais condição financeira poderiam dizer, eu quero maior proporção. Eu posso comprar toda a água. Aqueles que não têm condições, de repente pegassem as poucas moedas que possuem para comprar água. Em Jesus não tem isso. Todos os que quiserem. Acessível a todos. Há um convite bíblico, se não me engano, o profeta Isaías diz assim, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Incrível isso. Todos vós que tendes sede. Não é para fulano ou beltrano, não é para o rico ou para o pobre, não é para o preto ou para o branco, não tem essa coisa de ter exclusividade ou preferência para alguém. Em Jesus, somos todos iguais. E a água disponível está para todos. Pobres e ricos, independente de cor, raça, independente de qualquer outra coisa. Você é muito pecador, você já fez muita coisa errada, ou você sempre foi uma pessoa muito certinha. Não tem isso. A disponibilidade da água é em igual proporção para todos. Quando a gente fala de proporção, é o macro de Deus, o macro da água é disponível a toda a humanidade. Se eu quiser, eu posso beber e muito. E ele não está falando da sede física, né? Ele está falando da sede da espiritual. alma, da sede do espírito, que inclusive a gente só consegue saciar com Cristo, né? E engraçado que nesse mesmo texto de João, lá no finalzinho, ele fala algo onde ela faz um questionamento para Cristo. Né? Ela traz a pergunta aonde que é para fazer a adoração, se é em tal monte, se é em tal monte, ela tem essa dúvida dentro dela, né? E ele responde, né? Ele responde que vai chegar um momento, está chegando um momento que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, né? E essa adoração, ela será dentro da gente, né? O templo será o nosso próprio coração, né? E o texto espírito. Então, espírito e em verdade. Quando a gente traz essa água, essa sede, a gente pensa que vai no poço buscar. A gente pensa que é um lugar distante, né? De repente até mesmo num templo físico, mas não. Cristo, essa água, essa fonte, ela está dentro da gente, né? Basta a gente abrir o acesso, né, para Cristo jorrar essa água dentro de nós e nós, de fato, sentirmos essa presença do Espírito Santo completando todo o nosso ser. À medida que eu vou utilizando a água, eu vou saciando a minha sede. E isso me leva ao meu crescimento, eu diria. Eu vou crescendo. Eu vejo isso na história do capítulo 4, da mulher samaritana. Porque ela, não sei se pelo vocabulário, não sei se pela indumentária, pela vestimenta, ela identifica que Jesus é judeu. Ela declara assim no verso 8. Como sendo tu judeu, pede a água a mim que sou samaritana. Ela consegue, a princípio, no início do diálogo, identificar Jesus como judeu. Se a gente avançar mais no verso 19, ela... Agora eu sei que o Senhor é um profeta.
Porque Jesus disse algumas coisas a respeito da vida dela, Isso ela que assim, sabia. não tem como ele saber disso, porque isso aqui é particular, muito íntimo. Ele tem algum conhecimento extra. Ele é um profeta. Então, veja, há um avanço da parte desse movimento no diálogo que essa mulher traça com Cristo, gradual. Ela sai de judeu, que é a primeira identificação que ela tem com Cristo, o primeiro contato. Que é do preconceito, inclusive. Né? Que parte justamente do preconceito, que, quem sabe eu digo, ou pela forma como Jesus se vestia, ou pelo vocabulário dele, ela conseguiu identificar isso de maneira preconceituosa, mas em seguida ela tem assim um avanço já bem significativo, porque ela já o reconhece como profeta. Só ele diz coisas da minha vida que ninguém sabe. Eu escondo as 7 chaves. Né? Não para por aí. Quando vai ao verso 26, ou melhor, 25, eu sei que virá. E aí, nesta hora, Jesus, que poderia, no nosso entender, assim, ser a maneira como ele deveria se apresentar de início, mas ele não se apresentou dessa maneira. Eu falei os títulos que Jesus poderia ter utilizado para se apresentar àquela mulher, mas ele não fez assim. Ele veio com toda a humildade. Ele falando de água viva, água corrente, entendeu? Tentando... Na verdade, ele tentou falar a mesma língua. A mesma língua, ali, né? E se identificando, justamente. entendeu? Se identificando com aquela mulher, tentando... Facilitou o diálogo, né? Socorrendo na facilidade que o Evangelho busca em mudar as pessoas na condição que elas estão. Né? E aí, quando ela sai de judeu para profeta, e de profeta para o Cristo Messias, aí ele declara: Messias, isso está lá no 26. Eu sou o Messias. E sou eu que estou falando com você. Depois da declaração de que ele é a água, de que ele faz a declaração de que ele é o Messias. Primeiro ele trouxe, né? Olha, eu sou capaz de saciar sua sede. Né? Ele trouxe isso de forma mais clara, de forma mais explicada e fácil dela compreender. E depois ele colocou o título. O título para saciar sua sede aqui é o Messias. Né? Os títulos valem menos. Sim. Quando para alguém que pouco sabe as coisas de Deus, os títulos resolvem pouco. Ok? Nos códigos de Deus, as coisas mais simples são muito mais valiosas. Se Jesus tivesse dito para ela que era o Messias, talvez o impacto fosse muito menor. Talvez ela não conseguisse abrir o coração. Não tivesse fluído de maneira tão extraordinária como foi aqui. Quando Jesus disse que era da água, é quase um clamor, implorando, dizendo: Senhor, eu quero dessa água. E não para, e segue até a declaração de que virá o Messias. E ele dizer: eu sou o Messias. E eu acredito que quando ela fala, eu quero dessa água, ela já compreendeu que essa água era a água que iria completar ela, saciar ela, todos os desejos dela, todos os anseios, né? Saciar toda aquela busca que ela tinha em outros meios que ela não conseguia saciar de forma alguma com as escolhas que ela havia feito até ali. E uma coisa que eu acho interessante da mulher samaritana é que ela acessou a água, ela acessou a água que saciou a sede dela, e no mesmo momento ela foi compartilhar essa água com todo o povo, que de repente eram as mesmas pessoas que criticavam ela, eram as pessoas que tinham preconceito com as escolhas que ela fez na vida dela, e ela não era bem aceita ali também no meio do próprio dela, né, tendo as práticas que naquela ocasião, mas ainda assim ela teve o desejo de compartilhar, né, aquela água que ela experimentou
ela transbordou na vida de outras pessoas e de uma hora para outra se transformou numa mega pregadora, né? Todo aquele que bebe da fonte se torna uma fonte a jorrar. Todo aquele que bebe da fonte, vou repetir, todo aquele que bebe da fonte se torna uma fonte a jorrar. Não há como ter Cristo e viver para si. Aquele que bebeu da fonte acaba sendo uma fonte para outros. Esse é um dos códigos claros, revelados. Né? Essa mulher, ela sai, como você disse, para toda a vizinhança. Percebe que Jesus pediu para que ela trouxesse uma pessoa. Chama o seu marido. Sim. Né? Aí depois ele faz a declaração, quando ela diz que não tem. Só, ela coloca um empecilho em chamar uma pessoa. Jesus faz a revelação clara da vida dela. Ó, de fato, você disse a verdade. Você não tem mesmo marido. Porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Então, aquela mulher tinha impedimento de chamar uma pessoa. Daí um pouco, ela chama toda a aldeia. Samaria. Ela chama todos para compartilhar da água. Então, veja, o encontro com Cristo faz isso. A gente vê impossibilidades ao beber da água. Aquilo que era impossível se torna a coisa mais simples, se expande, jorra, extravasa, transborda. E a sensação que a gente sente ao experimentar o poder da presença de Deus, o que essa água faz dentro da gente, a gente quer compartilhar. A gente não quer que pare só na gente, como você falou, a gente quer que jorre, transborde na vida das outras pessoas. E é interessante trazer isso para um contexto onde a gente traz essa mulher como completa inexperiente na questão espiritual, né? E nós hoje que temos até acesso a tantos conhecimentos, muito mais do que ela teve no momento, e em algum momento a gente coloca aquela trava, não, eu não vou falar, não, eu não vou fazer, não, eu sei muito pouco, não, eu conheço muito pouco, não, eu tenho poucas experiências com Deus, e a gente acaba se limitando em levar isso para que mais pessoas conheçam, mais pessoas experimentem e sintam a transformação que essa água pode trazer para as nossas vidas. Eu queria ler o texto de João 7. Ele está dentro de um contexto interessante. Talvez eu consiga aqui falar um pouco sobre o contexto do capítulo 7, onde Jesus faz a declaração tão interessante no verso 38. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas é interessante porque no verso 37 que Jesus estava no último dia da festa, a festa dos tabernáculos, assim conhecida. E é costume, né, do povo celebrar essa festa para especialmente lembrar do tempo em que peregrinou no deserto. Ao peregrinar no deserto, o povo teve diversas dificuldades em ter água para o seu consumo. Há algumas situações, né? As águas de Mara, quando eles, ali no capítulo 23 do livro de Levítico, eles chegaram nas águas amargas, né? Um milagre teve que ocorrer para que eles pudessem ter água e beber. No deserto de Sur, né? Ali as fontes, né, de Elim. Há alguns episódios que o povo teve dificuldade em encontrar água. Agora, você vai poder perceber que o povo celebra. A festa dos tabernáculos era uma festa que durava 8 dias. Né? O último dia, o 8º dia, é o dia que fechava toda a celebração. É interessante Jesus fazer essa declaração justamente no último dia da festa dos tabernáculos. Quando você vai, todo o contexto do capítulo 7 do livro de João, você vai conseguir perceber que fala da festa, da festa, da festa, da festa, da festa. E aí no verso 37, antes
Um verso antes da declaração de Jesus, diz que era o último dia da festa. O último dia da festa. Jesus coloca como sendo a água que o povo teve muito melhor do que a água do deserto. Eles saciaram a sede física no deserto. Jesus se declara como a água que sacia a sede espiritual. Sim. Interessantíssimo esse fechamento, né, dessa ideia tão clara de Cristo. A água é indispensável e Cristo Indispensável também. com certeza. Justamente por isso que ele usa essa analogia com a água, né? Para colocar algo tão indispensável para nós que dificilmente passamos, não passamos muitos dias sem água, né? E ele traz isso como algo indispensável, trazendo essa analogia com a água, com a necessidade que nós temos da presença dele nas nossas vidas. E se a gente não tem acesso a essa presença, acesso a beber da água que ele tem para nos dar, dificilmente a gente vai se sentir completos, dificilmente a gente vai, como a água, né, que é indispensável para o nosso funcionamento, do nosso organismo, da nossa sobrevivência, dificilmente a gente vai ter essa plenitude em viver tão bem, compreender tão bem a vida, em viver com propósito, em entender, né, todo o que Deus criou e formou para a gente de forma clara, de forma onde a gente compreenda o significado da vida e de Cristo nas nossas vidas. Com certeza. Minha amiga, eu quero dizer que sem água não dá. Jesus muito menos. Mais longe, falar muito mais, mas eu me dou por satisfeito. Se você, amigo que está conosco, entender que o código da água é a revelação da pessoa de Cristo. Como eu posso ter acesso preciso para minha sobrevivência. Talvez você vai tentar sobreviver de outras formas, mas sem Jesus é impossível, assim como viver sem água. Então, o essencial para a nossa sobrevivência é Cristo Jesus. Essa é a revelação do código. Essa é a revelação do código. Sem ele, tudo continua sem forma e vazia, e com ele, tudo encontra sentido, vida e plenitude. Um código que conecta Gênesis ao Evangelho, a criação ao Criador, o corpo humano ao Espírito de Deus. Quando Jesus disse que era a água viva, ele estava revelando que a mesma água do princípio ainda está disponível hoje para quem tem sede. Se me permite, eu queria falar com esse amigo, nossa amiga aqui que está nos assistindo, e encerrar fazendo uma prece. Me permite? Sim, claro. Ok? Querido Deus, obrigado por esse amigo, essa pessoa que está aqui, essa amiga que assistiu, e que o pedido nosso seja o mesmo pedido que aquela mulher fez na declaração ao ter o diálogo com Jesus. Senhor, dá-nos desta água. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi mais um episódio, aliás, o primeiro episódio do Códigos de Deus, porque a glória de Deus está em esconder e a nossa está em desvendar todos os mistérios que ele deixou guardado, escondido. Podemos procurar e acessar e ter esse conhecimento vivo dentro dos nossos. Nos vemos no próximo episódio.